Mas em 2013 a gente conseguiu levar ele na igreja que a gente auxiliava, né? E aí a gente foi colocar as conversas em dias, né? Depois de tantos anos. Glória a Deus. Amém. Graça e paz, pastor Macali. Amém. Graça e paz, pastor Ítalo. Esse aqui é o Graça e nosso paz, querido amado. Amém. Tálito, né? Isso, tá difícil o nome, né? Tá de nome diferente. É, pode né? falar Talinha melhor, né? Talinho. Pra ficar mais Ele é fácil. conhecido aqui na igreja como Talim, viu, pastor? Talim, Talim. legal. Ele É Taliton. É, Tálito. Taliton. Meu filho é Darlison, né? Darley só? Então vai ser Tem difícil. o né? Darley também, né? que É, tem o Darley. Legal. Ele é o nosso líder aqui do Ministério de Louvor, da nossa comunidade. Amém. Ele que orquestra aí Que legal. o É, ministério. amém. Dirigindo. Pastor Macali, que alegria estar com o senhor nessa manhã aqui. Para quem não sabe, vai estar nos assistindo aí depois. A gente está gravando aqui no sábado, né? Isso. Sábado, 9h56 da manhã, nós estamos aqui Cedo. gravando nessa manhã. Pastor, a gente tinha até dado um tempo, né? Nosso prédio estava numa reforma, a gente, constante reforma não para, né? A gente não para essa constante reforma. E voltamos agora com o senhor nessa manhã, essa gravação. Qual que é o nome do nosso projeto? Pode crente. Que legal, bacana. Tem um Pode podcast, crente. tem um pode crente. crente, bacana. Parabéns aí pelo nome, né? Que legal. Diferenciado. Falei, poxa, o Tato louvou pro Pode Crente, né? Que fica um nome legal. assim, diferenciado. Diferenciado, né? Diferente dos iguais, né? Como se diz por aí. Pastor, nós estamos aqui nessa manhã para falar das boas novas, né? Para Amém. compartilharmos aí um pouco do Rei. A gravação nossa ela vai no ar toda segunda-feira, às 20 horas. A gente sempre coloca ali no nosso canal da comunidade dos discípulos, tá bom? É a nossa gravação. Ela vai ao ar na segunda. No caso, segunda-feira agora, né? Porque hoje é sábado, então nessa próxima Isso. segunda já está Segunda-feira já tem. ao ar, então, na comunidade dos discípulos e igreja Online. da cidade. Pastor Macali, fala um pouco do senhor para nós, para quem não conhece, o nome da sua Maravilha. comunidade. Bem, queridos, aqueles que não me conhecem, né? Eu sou o pastor Macali. Nós estamos aí nessa maravilhosa trajetória já há 35 anos. 35 Amém. anos. Agora, no dia 23 de setembro de 2021, nós vamos para os 36 anos, né? 36 anos. E nós somos pastor aqui em Goianira da comunidade dos discípulos, ou da comunidade Nova Criatura. É tanta a integração que eu tenho com o pastor William, o pastor Ítalo aqui da comunidade dos discípulos, que eu já até... Faz parte da Faz família parte, né? também, né? É, glória a Deus. E assim, é um prazer enorme estar nessa manhã com vocês, nesse sábado, que vai Amém. ser exibido na segunda-feira. E eu quero parabenizar vocês Amém. por esse lindo projeto, né? E pastor Ítalo, a minha trajetória, ela é uma trajetória mesmo do chamado de Deus, né? Eu nasci no lar em que o meu pai, ele era, como dizia naquela época, um crente desviado, né? Tem desviado. Meu pai é boliviano, então ele veio da Bolívia, já convertido pelos missionários brasileiros que foram à Bolívia e evangelizaram. Meu pai veio de lá crente e de repente conheceu a minha mãe e se afastou um pouco. Mas logo aos meus 12 anos de idade, meu pai retorna ao chamado de Deus, retorna à igreja. E ali começou a nossa trajetória, né? Aí começou toda a Amém. história. Começa a nossa história. Pai, o senhor é boliviano, né? Eu sou Iro de Boliviano, pelo que sou nascido em Brasília. Aí, tá vendo? Ah, Sou Iro de Boliviano, pelo que Poxa sou vida. brasiliano. isso aí. Poxa, pastor Macali, a gente tinha até para ter gravado uma última, foi uns 2 sábados, uns 3 sábados atrás ou mais, pastor, que a gente tinha organizado para marcar, mas o senhor até passou por uma luta, né? Como é que foi esses dias? Isso, nós tivemos um momento ruim, onde nós contraímos uma virose muito forte e ali a gente ficou convalescente, então em função disso eu pedi para adiar, né? Foi um momento assim de muita reflexão. Quando você é acometido por alguma enfermidade, você acaba refletindo Justamente. bastante, mas entendendo que eu sempre ensino isso à nossa comunidade. Nós não adoecemos, nós não nos tornamos enfermos. O que torna enfermo é o nosso corpo, mas eu não sou esse corpo. Isso. Eu sou espírito, né? Um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então o que adoeceu foi o meu corpo e nós repreendemos aquela enfermidade em nome de Jesus e fomos recuperando e estamos aqui firme e forte para continuar fazendo a obra de Deus, né? Amém. Justamente, amém. a gente foi até lá orar com o senhor naquele dia e eu lembro o senhor falando, poxa,
A gente está ciente de tudo. Você sabe que o Senhor cuida de nós e no momento certo, o que tiver para acontecer, vai acontecer, mas estou em paz. E realmente é isso. Você está definido e saber que, de fato, até nosso lar não é aqui, a nossa casa é lá. Verdade. Estamos aqui de passagem e aquilo que a Bíblia diz que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Maravilha. Amém. Mas passou, tá tudo certo, né? Recuperado 100%. 100%, né? 100%. Pronto para continuar fazendo a obra de Deus. Pronto para a guerra, né? Pronto para a guerra, é verdade. Pastor, mas fala um pouco para nós da conversão, né, Tado? O senhor, como foi a sua conversão? Legal. Poxa, essa é uma pergunta bem interessante. Eu sempre gosto de dar testemunho da minha convenção, dessa transformação, para jovens, né? Por quê? Porque eu acho que aquelas pessoas que muito cedo se convertem, aceitam a Jesus, ou nascem no lar cristão, estão muito suscetíveis em algum momento da vida ela afastar-se um pouco. Então, aos 12 anos eu fui para a igreja levada pelos meus pais, mas quando eu cheguei ali lá pelos 14 anos, eu queria ter aquelas experiências normais que as pessoas querem ter do mundo. Sim. E eu acabei me envolvendo muito com a turma de futebol. Eu era goleiro de futebol de salão e a gente disputava muitos campeonatos e tinha aquelas pessoas influentes que já usavam drogas naquela época. E, de repente, uma pessoa que eu tinha como um espelho, era uma inspiração para mim, dentro do futebol de salão, e era bem sucedido fora, né, disso, ele começou a me influenciar a experimentar a tal da maconha. E aí eu achei legal aquele negócio, aquela sensação, né? Bateu na cabeça? Isso. E aí depois que eu passei a usar aquele entorpecente, ele me apresentou um outro entorpecente, né? Que nós chamava de pó, né? Que era a cocaína. E aí dos 14 até os 17 anos, eu tive assim uma decadência, né? Muito ruim, um momento ruim, que foi quando eu comecei a utilizar, eu usava cocaína só quando eu ia para os bailes no fim de semana. Só que após o uso, né, nos fins de semana, aquilo começou a dar uma carência. Então eu usava no sábado ou no domingo, mas na segunda eu já queria de novo. Quando eu me vi, eu já estava usando 3 vezes por semana. Eu era funcionário de uma loja e quando eu saía o sábado da loja, eu já ia procurar onde vendia aquilo. E um dia, pastor Ítalo e irmão Talinho, né? Eu estava indo comprar a droga e encontrei esse rapaz. E ele estava muito mal, esquelético, bem magro mesmo. E ele disse assim: olha, isso aqui é você amanhã. Se você não tomar cuidado e não se livrar disso quanto antes, isso aqui é o resultado seu amanhã. Foi o que te ofereceu droga? Foi o mesmo que falou isso? Eu me arrependo de ter te incentivado a usar essa maldita droga, porque isso aqui é você amanhã. E aquilo me deu estalo. E de repente, num sábado, eu acabei tendo o início de uma overdose. Isso fazia mais ou menos 15 dias depois que eu encontrei esse rapaz. E naquele dia, naquele sábado, Deus colocou no meu coração: abandone isso. E amanheceu o domingo, e eu falei para minha mãe: eu vou para a igreja e vou ser um crente. E procurei uma igreja próxima da minha casa, era uma Assembleia de Deus, e acabei ali, era uma escola dominical, a tradicional escola dominical, acabei pedindo para ser crente. Interessante que, por eu não ser uma pessoa bem vista na igreja, naquelas igrejas mais próximas da minha casa, que sabiam do meu convívio, os pastores que estavam ali não quiseram orar por mim. Então eles falaram: olha, a gente não vai orar por você, porque é escola dominical. Fala o seguinte: você vem à noite, que vai ter um cantor, e após a pregação, o cantor cantar, vai ter o apelo, e você vem e aceita Jesus. E eu fiquei muito triste, porque eu queria naquela hora. Aí, de repente, uma pessoa que conhecia meu pai viu e perguntou: o que está acontecendo? Aí falou: não, rapaz aqui quer ser crente, tá? Eu falando para ele vir à noite. Aí o irmão disse: olha, então vamos orar por ele agora. Ele quer aceitar Jesus, vamos orar agora. E oraram por mim. Pastor Ítalo e amado irmão, foi um milagre, porque a partir daquele momento houve uma desintoxicação no meu organismo. Eu nunca mais senti desejo de usar droga. Amém. Ficou ali no altar.
né? Então ali começou a minha trajetória. Na definição do Senhor, né? Eu decidi aceitar a Cristo, decidi que só Ele, porque o meu pensamento foi, só Deus pode tirar isso de mim, né? Eu preciso da ajuda dele. Então, de repente, aquele milagre aconteceu. Quando eu dobrei os meus joelhos no altar e os irmãos oraram por mim, eu saí dali resolvido a ser um cristão e aqueles desejos passaram, né? Então ali começa a minha jornada, já não mais como uma criança, mas um rapaz de 17 anos. Isso era o segundo domingo de dezembro de 1982. Qual que era a cidade? Porto Velho, estado de Rondônia. Então, logo viria janeiro e fevereiro. Em fevereiro houve um retiro da igreja, eu fui para aquele retiro e ali eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, assim, aquela Tudo coisa sequencial, né? de crente, né? Você sai dali querendo que todo mundo viva aquilo. E eu chegava em casa e qualquer coisa eu já falava língua, aquela coisa extraordinária. Empolgado, né? Empolgado, né? Com o batismo. Só para entender aqui, então, com 12 anos de idade, os seus pais voltaram, né? Foi. Né? Eles estavam desviados, né? Que o senhor falou. E aí levou o senhor não quis ficar. Aí, Isso. Se eu ia, às vezes, o senhor ia ainda ou não? O senhor tinha parado de vez? Olha, eu ia às vezes, principalmente quando tinha as grandes cruzadas. Na época, havia um movimento no Brasil, trago pelo missionário Bernardo Johnson, saudoso, né? Então, sempre que tinha as cruzadas, eu ia. Era o início também do ministério do nosso irmão Idecazu Takayama. Então, quando o Takayama ia pregar em Porto Velho, eu ia ver aquelas pregações, os cultos eram, como diz, eram uns cultos bem avivados, né? Então eu ia, mas não firmei. Mas o senhor ia? Mas eu ia. Agora, dos 14 aos 17, realmente, aí eu extravasei para o mundo e foi ali quando Deus me pegou através daquele conselho daquele rapaz, olha, sai disso, né? Isso aqui é o teu retrato amanhã. Praticamente evangelizou na vida dele, né? E aí eu falei, cara, eu não quero isso para mim não, isso aí eu não quero para mim não. Então eu vi que ninguém podia me ajudar, só Deus. Aí foi quando eu aceitei Jesus de verdade. O senhor teve contato com ele depois? Não tive, rapaz. Agora eu fui pregar numa convenção da Assembleia de Deus Madureira no estado de Rondônia em 2017, antes de vir para cá, e acabei alguns pais, pastores, pediram que eu desse o meu testemunho. Eu fui dar o meu testemunho e lá tinha um rapaz, pastor de uma igreja na região, que conheceu ele, que era amigo dele, que ele estava bem, que ele estava vivo, mas ainda não tinha deixado as drogas. Ele tinha parado por um tempo, ele não conseguia, ele parava e voltava, parava e voltava, né? E eu passei a orar por ele mais ainda. Amém. Então, o senhor lembra de alguma experiência marcante assim? Porque o senhor ficou ali na Rondônia? Rondônia. Lembra de uma experiência marcante assim para contar para nós, aquela região? Olha, são muitas experiências assim que nós tivemos com Deus e com a vida, né? Com a vida. Com a vida. Mas a minha experiência mais profunda que marcou meu ministério é que eu tinha muita vontade de conhecer o Brasil. E após eu ser batizado com o Espírito Santo, eu percebi que eu precisava encontrar um local onde, digamos assim, a minha visão de cristianismo, ela, digamos assim, se realizasse. Então eu não fiquei naquela comunidade, né, e fui para uma outra comunidade. E eu estava naquela comunidade, servindo a Deus ali, e de repente eu não conhecia outros estados ainda, só o estado de Rondônia, né? E de repente eu estava num culto, quando alguém me chama e diz para mim, olha, você vai conhecer o Brasil. Eu vejo você andando em cima do mapa do Brasil, em vários estados brasileiros, e você vai estar plantando igrejas e pregando o evangelho. E eu era um adolescente ali de 17 anos, um rapaz na fase ainda saindo do junior para a fase adulta de 17 anos. Eu chorei muito, foi um momento muito emocionante para mim, mas eu falei, cara, será que isso vai acontecer? Né? Mas aquela comunidade, ela me injetou para o cumprimento do propósito, porque eu estava um dia conversando com um pastor sobre a nossa vida dos meus pais, aí ele falou assim, olha, domingo você vai pregar.
Eu falei, cara, mas como eu vou pregar se eu não sei pregar? Ele falou, me assiste pregando. E você faz as suas observações. E domingo você vai pregar. Só, pastor Ítalo, que é muito raro o pastor dar uma oportunidade para uma pessoa que não tem experiência no púlpito, para uma igreja sede. E aquela era a igreja sede. Ainda hoje a igreja sede. Fica na Avenida Afonso Pena com a Marechal Deodoro, no estado de Rondônia. Eu não lembro o bairro, né? Mas assim, é uma igreja sede. E aí eu falei, cara, eu vou pregar. Quantos anos mesmo? Eu tinha 17 anos. 17 anos. 17 anos. Aí eu fiquei ouvindo, aquelas 2 semanas que ele me deu, 2 semanas, eu fiquei ouvindo como era que ele pregava. E aí, domingo chegou meu dia. Eu falei, meu Deus do céu. Nervoso. E eu preguei aquela parábola do rico e Lázaro, né? E aí eu li aquilo exaustivamente. Exaustivamente, daqueles dias eu li aquela parábola exaustivamente. E domingo, então, eu subi no púlpito ali e preguei. E, assim, depois de uns 15 minutos pregando, eu me empolguei tanto que quando chegou a hora de eu passar a palavra para o pastor, eu ultrapassei o tempo. Aí ele veio devagarzinho e falou, meu filho, parabéns, tá bom. Tá bom. Já começou bom. E aí eu passei o microfone para ele. Então, pastor Ítalo, aquele pastor, talvez pela carência, passou ali uns 3 meses, ele me deu uma congregação para me dirigir. Então imagine, foi o pastor, né? Então imagine você começar assim, sem muita experiência, né? E eu vou contar. Pode? Pode. E eu não tinha muita experiência. Então a minha primeira experiência na congregação, aliás, antes de ir para a congregação, foi visitar uma pessoa dessa congregação e correr de um demônio, do endemoniado. Eu fui visitar a casa, os irmãos conhecem a minha história, né? Eu cheguei numa casa e aí eu não tinha experiência. E fomos orar e a moça, a filha da irmã, ficou endemoniada. E aí eu peguei e falei para ela, irmã, a sua filha tá doida, eu vou embora, fique com a sua filha. E fui embora. Fui embora. Quando eu cheguei, eu fui direto para casa do pastor. Cheguei na casa do pastor, contei a experiência para ele, falei, eu fui na hora na casa da irmã tal, e a filha dela tá endemoniada, ela ficou doida. Ele falou, não, a gente tem que expulsar. Eu fiquei com medo. Eu vou mexer com isso, né? Aí ele foi e voltamos na casa, em cima do rastro, como diz o pessoal, voltamos na casa da irmã, oramos pela moça, o pastor expulsou o demônio da moça, aí ele falou, é assim que se faz, coloca as mãos, ou de longe, em nome de Jesus, e o demônio sai. Beleza. Só que ali era Deus me preparando, porque uns 2 meses depois, na congregação, um moço caiu endemoniado. Eu estava pregando, ele olhou para mim, caiu para trás e começou a andar que nem cobra, né? Aí eu falei, eu vou fazer igual o pastor. Eu falei, olha, demônio, tu vai sair agora desse corpo em nome de Jesus. Sai. O demônio saiu. Eu falei, cara, funciona. É isso mesmo. Então a minha fé foi muito estimulada ali, né? Isso ainda eu estava nos 17 anos. Né? Pois no início, as experiências assim, né? Vai só fortalecendo a fé, vendo as coisas acontecer desse jeito. É muito novo, o senhor ficou lá quanto tempo, então? Olha, nós ficamos ali por volta de 1 ano e 2 meses, 3 meses. 1 ano e 2 meses. Ali naquela congregação, e nós fomos promovidos, né? Aí a gente começou a pregar nas igrejas que já havia, que eram filiais daquela sede, né? O pastor me chamou para a sede, transferiu aquela responsabilidade para outra pessoa e eu passei então a pregar nas igrejas que eram filiadas, vinculadas àquela sede, né? Nesse ministério a gente fazia as chamadas campanhas, né? Uhum. Então ali eu iniciei a minha trajetória não como pastor, mas como um pregador, né? Como pregador. E teve experiências assim, momentos que você for pregar e ficou nervoso? Essa primeira vez que você teve a experiência foi praticamente no empurrão, né? Você vai pregar e se vira lá, né? Olha... O senhor passou alguma vergonha, algo tipo assim? Olha, eu vou contar uma experiência para você já bem depois. Isso vai servir para os jovens que estão começando, né? Eu me tornei um pregador. O pastor me deu as congregações, as filiais daquela sede, e eu passei a pregar. Então chega um momento, pastor, obrigado por essa pergunta, querido. Chega um momento que você, muito novo, você se empolga.
E você acaba, às vezes, se achando, né? Então, nós tínhamos uma reunião grande que ia acontecer aqui em Anápolis. Aí já não era mais no meu estado, né? Então, eles me enviaram para Anápolis. E naquela ocasião, eu era o pregador principal daquele evento. Aí eu já tinha 18 anos. Eu era o pregador principal daquele evento que fecharia no domingo. E os jovens que estão me ouvindo, né, os pregadores, vai ser legal isso aí. Nunca é bom você se empolgar e achar que você já sabe tudo. Porque, primeiro, a palavra é de Deus, você é de Deus e o povo é de Deus. Então, tudo tem que ser dele, por ele e para ele. E aí eu cheguei em Anápolis, eu fui ouvir os pregadores, eu falei, pô, mas esse cara está muito abaixo do nível, ele poderia ser melhor. Não, quando eu for pregar domingo, eu vou arrebentar, eu vou, né, vou levar o nível, né? Pastor Ítalo e meu amado irmão, chegou o domingo, o culto extraordinário, a igreja lotada, né, o encerramento daquele evento. Chegou a minha vez de ir para o púlpito. E eu fui para o púlpito. Meus amados irmãos, me deu um branco, mais um branco. Sabe, eu esqueci tudo o que eu sabia, eu não lembrava nem o texto que eu ia ler. E sabe qual foi a minha decisão? Eu não sou pregador dessa noite. Olhei para a minha retaguarda e disse ao pastor que me passou a oportunidade: pastor, Deus tem uma palavra para a igreja hoje, mas o instrumento que ele vai usar nessa noite não sou eu. Eu creio que o Espírito Santo transferiu essa palavra a alguém que está aqui, né? E alguém que está aqui vai se manifestar e vai nos trazer essa palavra. E eu passei o microfone, devolvi o microfone para o pastor. A minha sensação naquele momento era uma sensação assim de fracasso. E eu queria ser aquele ninja, sabe? Que você joga assim, porque ele some, né? Mas não aconteceu. Eu tive que ficar ali. Então, assim, foi uma experiência que me levou a entender uma coisa. Alguém passou? Aí o pastor passou o microfone, alguém levantou a mão, né? E ele passou o microfone e a pessoa pregou a mensagem extraordinária, abençoou a igreja, foi um culto maravilhoso e eu fui edificado. Então ali eu aprendi uma coisa: ninguém é preparado suficiente para se achar em cima de um púlpito e pregar para o povo de Deus. Sempre que a gente vai subir ao púlpito, sempre respeite uma coisa: tudo ali é de Deus, inclusive você, o tempo. Então que Deus faça a sua vontade. Não se ache. Se entregue a Ele com humildade, com temor. É aquela frase que todo mundo já sabe, aquela história, né? Você deve subir para o púlpito da maneira que Deus vai fazer você descer. Se você subir humilde, o Senhor vai te exaltar e você vai descer exaltado. Mas se você subir exaltado, Deus vai fazer você descer humilde. Alguém até me perguntava esses dias, falou, poxa, acostumado a ministrar e tal, vocês ministram, é normal chegar e não sentir nenhuma dificuldade? Eu falei, não é normal não. Você acostumou? Eu falei, não acostuma não tem como. Toda vez que você sobe, pelo menos comigo, toda vez que eu subo, posso fazer 1000 vezes, mas toda vez que eu subo, eu ainda sinto ali aquele temor, né? Temor, literalmente, você está fazendo algo ali para o Senhor. Por mais que você pode ter completo domínio daquilo que você já estudou, se preparou com aquilo, mas não tem como, você sempre sente aquele temor. Eu acho que é o próprio Espírito Santo te mostrando que aquilo lá é dele. Isso aqui é minha obra. Pastorito, sabe o que eu entendo isso? É o controle de Deus, né? Eu acredito que até hoje, eu não sei com o senhor, mas até hoje eu ainda sinto um certo nervosismo quando eu subo ao púlpito. Justamente por isso, pelo temor que você tem, né? Eu acho que quando você não sente mais isso, eu acho que isso não é bom. Não é bom, sabe? Então, assim, até hoje, às vezes eu vou pregar. Agora, a diferença daquela época para hoje é que você já tem um controle emocional, né? Você já sabe como vai pegando experiência, começando né? devagar, né? Mas você ainda sente. Eu acho que isso é normal. Até hoje eu subo e... Claro, é o temor, justamente. Você fala, poxa, isso aqui é algo para o Senhor, eu estou edificando, eu estou tendo a missão de trazer uma mensagem do céu. Então isso aqui é muito forte. É porque também tem a questão também de você planeja algo antes, tanto na pregação quanto no louvor, né? Às vezes você ensaia, fala do louvor porque é minha área.
Você ensaia durante a semana, tem um ensaio junto com a equipe, mas chega no domingo, se Deus quiser, ele muda. Verdade. Ele muda a música, ele muda a canção, né? Então, tem que entender que é dele, igual o senhor falou, é dele. Ele pode fazer o que ele quiser, né? Se a gente chegar assim, igual o senhor falou, exaltado, né? Se ele mudar naquele momento ali e falar assim, não, quem comanda aqui sou eu, não tem esse negócio aí, não é você, é eu. Né? Muda a palavra, já vi muitos pastores, né? Tinha uma palavra aqui, mas Deus mudou, né? Às vezes depois do culto, fala, irmãos, a palavra não era essa que eu tinha preparado, mas Deus mudou na hora que o Espírito Santo. E acontece naturalmente, né? Verdade. Porque é o Espírito Santo que usa a gente, né? É verdade. As nossas vidas, né? A gente fica sensível, né? A voz do Fica, Espírito, verdade, né? A gente precisa estar sensível. É claro que a gente vai amadurecendo, né? Ao decorrer do tempo, mas a gente tem que ficar sensível àquilo que o Espírito tem para falar. Poxa, domingo passado eu estava compartilhando uma mensagem aqui e poucos minutos antes de eu estar subindo para ministrar, no louvor ali, eu comecei a ser tocado de uma forma tão grande pelo Espírito. E quando eu fui começar a ministrar, eu já estava ali com os olhos cheios de lágrimas, aquilo tomou meu coração. E até aquilo que eu tinha preparado para falar, para iniciar naquela noite aqui, o tema da palavra, justamente o tema era todas as coisas cooperam para o bem. Esse foi o tema da mensagem. E até a forma de eu iniciar, o Espírito Santo me tomou de uma forma totalmente diferente, sabe? Que legal. É um ambiente que você sabe que é dele, né? Totalmente dele. A gente é apenas aqui instrumentos. É verdade. E eu acredito, pastorito, que esses momentos são os momentos que mais você atende a necessidade do público estar te ouvindo. É quando você é tomado assim plenamente, e é extraordinário, né? Esses momentos. Eu vou contar aqui uma experiência, já que está falando desses momentos, né? Que eu tive em Santarém. Eu fui pastor 3 anos e 10 meses em Santarém, no estado do Pará, ainda quando a Igreja da Paz do pastor Eibiúbe estava começando, né? Um trabalho ainda que não tinha tanta gente como é hoje. E um dia, em relação a ser guiado pelo Espírito, ser tocado, eu ia passando numa avenida, era uma avenida, tinha um senhor sentado numa cadeira de roda. E ali eu estava, era a minha segunda igreja que eu pastoreava, né? Era Santarém. E o Espírito Santo disse, olha, vai ali naquele moço de cadeira de roda e manda ele levantar, e ele vai levantar. E eu muito novo, né, sem muita experiência ainda, sem esse know-how de anos no ministério, eu falei, cara, eu acho que isso é a minha sede de querer ver essas coisas acontecer. Eu começo a ouvir vozes. E aí eu falei, não vou não. E fui para casa. E eu cheguei em casa, deitei na poltrona e fiquei meditando ali. E aquela voz veio mais forte, né? Volta lá, porque aí já veio uma palavra de conhecimento. Disse, olha, aquele senhor, ele tem 2 filhas pequenas. Elas estão passando necessidade. O grupo onde ele frequenta não amparou ele socialmente, então ele está literalmente passando necessidade, privações de alimento, de tudo. E se você não for mandar ele levantar lá, ele não vai andar e você é o culpado. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas que coisa diferente, né? E o meu transporte era uma bicicleta, eu peguei a bicicleta e voltei lá. E eu cheguei lá, pastorito, com medo daquele moço não andar, falei para ele, olha, irmão, eu vim aqui porque o Espírito Santo mandou, eu vim aqui. E ele falou que se eu mandar você andar, você vai andar. Então, se você não andar, é o Espírito Santo que é o culpado. Jogou a responsabilidade, né? Ele falou, não tem nada a ver com isso. Aí, aquele homem, parece que ele estava me esperando. Eu nunca tinha visto ele, né? Eu fui passando ali e vi aquele homem. Ele falou assim, olha, irmão, pois então dê a palavra, porque hoje é o meu dia. E já começou a chorar. Olha só. Já começou a chorar. E naquele momento eu criei coragem. Quando eu vi ele chorando, eu falei, o negócio vai dar certo. Já coloquei as mãos naquele homem e falei assim, olha, você vai andar agora em nome de Jesus, levanta. Quando eu falei assim, você vai andar, levanta, aí ele começou a gritar e falar assim, as minhas pernas estão pegando fogo. Olha. E aquele homem levantou da cadeira de roda, andou, e foi a minha primeira experiência com o milagre de ver um paralítico andar. Né? Então, assim, essa questão de ser guiado pelo Espírito, né? O Espírito vai treinando o seu espírito e a sua alma para você atender esse apelo que serve o povo de Deus. Se eu não tivesse tido essa vontade de ter essa experiência, de ouvir, aquele moço talvez já estaria paralítico. E ele foi um instrumento, pastor, que me ajudou muito. Eu não tinha equipamento nenhum de som e ele era eletrônico. Então ele montou caixa de som para mim, me ajudou muito.
nessa área de som, né? Aquele moço. Nossa, Por que Deus benção. ter, né, Usado essa. dado aquela direção para mim chegar até ele e realizar aquele milagre em nome de Jesus, né? Amém. Eu lembro de uma vez, pastor, nesse assunto, eu tava ali quando a gente vai ali lá pra Canaã, a Consolação, né? Consolação. Antes de eu casar, tava andando ali, olhando uma chácara, e a Thalita, que é minha esposa, quis ir à noite. Isso eram umas 10 horas da noite. Lá me parado, tá? Naquele ambiente, sabe? E a gente foi lá, eu falei, não queria ir. Eu até fiquei contrário, não é hora de a gente ficar saindo, andando tarde da noite. Ela quis ir para ver essa chácara e tal, a gente foi. Lá na Consolação a gente chegou, né? Eu acho que o Tato lembra dessa história. Encostei mais ela ali o carro do outro lado e atravessei a pista para ir para a chácara. E aquele ambiente já, assim, escuro, né? Meio apagado. E aí a gente começou a bater na casa, que era o portão que abria a chácara. Não saía ninguém. Não saía ninguém. E aí a rua, o trânsito ficou morto. E aí, naquele instante, eu falei, vamos embora. Falei pra ela, vamos embora, né? E aí, naquele instante, o Espírito falou comigo, joga seus tempos fora. Somente a chave do seu carro. Eu tinha acabado de comprar as alianças, foi caro, de ouro na época. Falou, pode jogar tudo no chão. E naquele instante, eu só obedeci a voz dele. Falei, tá ali, então vou jogar tudo fora. Ela ficou assim, falei, joga tudo no chão. E eu saí jogando tudo no chão. Joguei celular, joguei a chave do carro, joguei o carro que eu usei para casar, vendi ele um tempo depois, né? Meus pais também ajudaram, mas eu vendi o carro para poder fazer o casamento. E fui jogando no chão. Deixei. Aí eu tinha um celular, aqueles pebinhas, sabe? Eu fiquei só com ele. Eu já imaginei que poderia ser algo do tipo. Fiquei aqui o celular. Um assalto, alguma coisa, né? Assalto. E a Thalita tinha um celular novo, ali guarda o seu celular. Ela guardou o celular e o resto a gente jogou fora. A aliança a gente guardou nos bolsos, ninguém ia achar ela. E aí quando a gente termina assim, que a gente vai, eu sem entender o que a gente ia fazer ainda, em direção ao carro, uma moto vem e passa o canteiro central, um homem e uma mulher, já chega com a arma. Um assalto, tal, eu quero tudo. E eu quero a chave do carro. A mulher falou, sabe, eu quero a chave do carro. Eu falei, não tem carro. Eu falei, que carro? Não tem carro não. Ela tem, que não sei o que, eu quero. Aí eu peguei o celular pebinho que eu tinha, que era a única coisa que eu tinha, entreguei pra ela. Falei, tem isso aqui só. Não valia nem R$20. Você vê como Deus faz. Pode né? levar. E aí ela me indagou algumas vezes sobre a chave ainda. Eu falei, não tem carro não. Aí como o trânsito começou a vir alguns carros, nós estávamos no meio da avenida e foi embora. Foi embora. Eu parei no canteiro central, esperei um pouco assim. Se recompor, né, também, Recompor, fiquei olhando, né? Eu passei, peguei tudo no chão. Peguei celular, peguei chave de carro, peguei aliança, peguei tudo e voltei, entrei no carro e fui embora. Falei, tá vendo? Quanto que é interessante a gente tá ouvindo a voz do Espírito Santo, aquilo que Deus está para nos direcionar. Né? Poxa, se eu não ouço a voz ali, eu não dou liberdade naquele momento, eu tinha perdido até meu carro. Verdade. Tinha perdido tudo naquele momento. Então são pontos que é chave, né? A gente Chave, ser guiado. Eu acredito que a nossa trajetória, ela tem que ser uma trajetória guiada pelo Espírito Santo. Eu creio, pastor, que nesse cuidado que Deus tem conosco, né? Ele tanto, o Espírito Santo fala aquilo que pode nos proteger, nos fazer bem-sucedido, como também aquilo que pode abençoar outra pessoa, não é verdade? Eu tenho uma experiência desagradável, foi recente. Eu já contei para eles aqui sobre isso. Eu estava em casa, era 3 da manhã no meu devocional, e o Espírito Santo falou assim, olha, avisa o Igor que ele precisa não sair de casa, se guardar nesses dias, porque vão assassiná-lo. Se ele ficar saindo nas ruas, vão assassiná-lo. E naquele período havia acontecido a morte do Anderson do Carmo. E como alguns anos atrás eu tive uma ligação com o pastor Anderson através de outros pastores, eu tinha uma afinidade com ele, assim, de ouvi-lo, né, as pregações e tal. Eu estava muito tocado por aquele momento trágico, né? E eu peguei e falei para minha esposa, meu bem, eu acho que eu não estou legal da cabeça com a morte do pastor Anderson, porque eu estava orando no devocional e algo disse que eu tinha que avisar o Igor que vão matar ele, para ele ficar em casa, ou então para ele ir para casa da namorada, assim, não ficar indo para a rua. Ela falou, olha, pode ser, mas tá vendo, é bom você avisar? Eu falei, não, é coisa da minha cabeça.
Isso foi na sexta para amanhecer o sábado, pastor. E quando foi no domingo, ao meio-dia, a namorada dele chegou lá em casa desesperada que tinham assassinado ele. Nossa. Assassinaram ele. Então, assim, isso vai nos treinando, né? Que nós somos realmente vasos pelos quais o Senhor externaliza a sua vontade, tanto em respeito ao cuidado de nós, como o cuidado dos outros, né? Nos tornando um canal de bênção, por onde Ele transmite a sua palavra, a sua vontade para as pessoas. Então, ali me deu uma experiência. Eu não tive como me conter. Quando ela chegou, eu falei, peguei o carro, já fui lá, no local onde ele tinha sido assassinado. E realmente ele não foi. A palavra diz assim, vamos assassinar. Ele podia ter morrido atropelado. Não, ele foi assassinado, como a palavra veio, né? A pessoa o assassinou. Então a gente tem que ter realmente essa sensibilidade, né, de ouvir a voz do Espírito. Isso foi aqui em Goianira, né? Já no ano 2020, né? Tem que estar sensível, né? Porque somos nós que somos esses canais, né, celestiais aqui, né? Homens e mulheres de Deus aqui na Terra. Então a gente precisa estar sensível. Mas essa trajetória como igreja do senhor, o tempo que o senhor ficou lá em Santarém, o senhor falou que conheceu um pouco o ministério do pastor Abe. O senhor conheceu o pastor Lucas, no caso? Rapaz, pastor, você tocou na palavra o nome do Lucas, eu acabei me arrepiando, né? Porque assim, naquela época, eu tinha uma certa ignorância religiosa. São as vendas religiosas que você adquire pela a formação que você recebe da religião. Então, o Lucas, o saudoso pastor Lucas e o pastor Eibe eram muito modernos para mim naquela época. Na época, o pastor Eibe usava um cabelão, né? Aquele cabelão, ele é filho de americano, né? Então, usava aquele cabelão. Então, aquilo para mim era um escândalo, né? E o pastor Eibe era muito amoroso. E através dele eu conheci o Lucas. E esses dias eu preguei sobre a questão de não desistir e lembrei de uma cena. O pastor Eibe me levou, junto com outro irmão, para nós conhecermos a base missionária que fica no Santarenzinho, da Missão Paz, que o pastor Lucas era o coordenador. E nós fomos lá conhecer e tal. E o pastor Lucas colocou a mão nos meus ombros, eu muito jovenzinho, né? Muito jovenzinho mesmo, colocou a mão nos meus ombros. Eu lembro, nós caminhando, pisando nas areias, que a praia lá é bem areúsca, e o galpão, onde era construído nessa época, onde estavam os ultraleve, os barcos, não tinha piso, ainda era só coberto, mas na areia. E caminhando ali, entre barcos e os ultraleve que tinha ali, que o pastor Lucas gostava muito de ultraleve, ele colocou as mãos no meu ombro e disse para mim, olha, você é muito jovem. Que o pai dele havia começado muito jovem, né? Ele falou, nunca desista, nunca desista. Quem começa jovem tem uma trajetória muito longa, então é muito suscetível vir durante a trajetória os desejos de desistir, de procurar outros caminhos, e ele com a mão no meu ombro diz, nunca desista. E por anos, assim, eu não ouvi essa voz, eu continuei não desistindo, mas recentemente o Espírito Santo me trouxe à memória aquela palavra, né? E foi numa pregação, eu pregando na igreja, eu revivi aquele momento. Eu estou com 56 anos, naquela época eu tinha 23, 24 anos, e foram anos que se passaram, e o Senhor me deu a graça de não desistir. Amém. Né? Então foi uma experiência, logo os anos se passaram e o pastor Lucas, ele faleceu de um acidente de ultraleve, né? Eu só vim saber isso anos mais tarde através do pastor Eibe mesmo. Mas foi marcante aquele momento. Era um homem já experiente, ele estava passando a igreja para o pastor Eibe, né? Era um homem já experiente, maduro, que viu um jovem ali começando, e eu imagino que ele viu as armadilhas, os perigos de um jovem sem experiência querer desistir em algum momento da sua jornada, né? E ele disse para mim, não desista. E esses dias eu brincando, um irmão passou mal, né? Eu falei, olha, se você for,
avisa o Lucas que eu não desisti. Eu não parei. Se você for, Já entrega o recado avisa lá, o né? Lucas que eu tô Tô aqui, aqui, que nós vamos pode. encontrar, mas agora não, eu não desisti, tô aqui, né? Poxa, que Depois. benção. O senhor ficou quanto tempo? 3 anos lá em... 3 anos e 10 meses, né? A Igreja da Paz era na Borges Leal ali, e era uma igreja com uma certa expressão, mas uma igreja pequena ainda, né? Não era aquela igreja pujante como a gente vê hoje. E o que mais me encanta em tudo isso é a experiência de ver o pastor Eibe. Eu sou testemunho. Tem um vídeo no YouTube que ele fala que na igreja só tinha um carro, que era um Corsel 1, aquele Corsel cavalinho da Missão Paz. E isso é uma realidade. Eu falo para minha esposa, que legal que ele fala isso, mas eu vivi isso. A igreja não tinha um outro carro, era todo mundo de bicicleta, né? E ele olhar para aquelas pessoas que estavam no púlpito, no culto, aliás, no caso eu tive um culto desses, e chega lá e eu era a 8ª pessoa, podia ter mais gente, a igreja tinha mais gente, mas naquele culto não tinha. E ele olhar para aquelas 8 pessoas e dizer assim: eu saldo essa grande multidão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero falar para essa grande multidão. Então, essas palavras que o pastor Eibe usa hoje dizendo, eu sou testemunha disso. Realmente tinha essa expressão. Então, quando a maturidade me veio, eu percebi que era uma semente de fé que ele plantava. No reino de Deus, ele plantava aquela semente no reino da fé. E um dia essa igreja se tornou, de fato, essa igreja exponencial, né, com a Catedral do Amor já construída e todo esse sucesso. E isso é possível, pastor Ítalo, ao senhor, né, ao irmão, a mim, hoje, a qualquer pastor que, de fato, se entregar plenamente nas mãos do Senhor e viver essa sensibilidade e deixar o Espírito lhe guiar, né? A minha ignorância achava que aquilo só funcionava na América. Eu falava assim, isso não dá certo no Brasil. Ele já falava de discipulado, né? Na época não era célula, era grupo familiar. Eu falava, cara, isso é coisa de americano, não dá certo no Brasil, né? Mas graças a Deus deu muito certo, né? Pastor, uma questão, Goianira, como é que o senhor parou em Goianira? Como é que foi o chamado? Mas Ali no, qual que é o setor do senhor? Ali mesmo? Hoje? eu estou hoje no Padre Pelágio, Padre né? Pelágio. No Padre Pelágio. Pois é, mas o senhor veio direto de lá pra cá? Já veio direto? Eu vim direto de Vilhena, Rondônia. Vilhena é uma cidade a mais fria das cidades rondonienses, né? Ela está a 615 metros acima do nível do mar. É uma cidade bem gostosa mesmo, né? E eu tinha uma ideia que 2 coisas aconteceriam. Ou eu iria para a Bolívia fazer medicina na Bolívia, ou eu viria para o Goiás. Eu estava... Já conheci o Goiás? Já. Eu saí porque eu vim para cá, né, de Rondônia, e daqui eu saí de Anápolis para pastorear a primeira igreja de Porto Nacional, né? Ah, tá. Depois é que eu rodei, fui para Santarém, fui para Cuiabá e tal, é que eu voltei ao estado de Rondônia. Mas eu tinha uma paixão pelo Goiás. Ou eu iria para a Bolívia fazer medicina, ou eu viria para o Goiás. E aquele rapaz que está ali, o irmão Roberto, ele é a primeira ovelha, a primeira vida que Deus me entregou depois desse meu retorno ao estado de Rondônia, né? Eu comecei pregar nessa ocasião na minha casa, uma casa bem modesta mesmo, uma casa bem simples. E um dia à tarde ele chegou na minha casa e perguntou para mim, pastor, como é que eu faço para ser crente, né? Essa pergunta? Foi. Aí eu falei, olha, você quiser aceitar Jesus agora, eu oro por você, você já é um crente, aí eu vou lhe discipular. E aí ele falou assim, não, eu vou vir domingo com a minha esposa, o senhor vai fazer o culto, né? Eu falei, vou fazer o culto. E eu vou aceitar Jesus, eu e minha esposa. Eu falei, tranquilo. Aí naquele domingo ele não podia vir, ele me avisou, não é nesse, é no outro ainda. Eu tenho um compromisso. Então no outro domingo, de fato, que ele prometeu, ele veio com a esposa dele e ambos aceitaram a fé em Cristo Jesus, né? Então ali foi o início do meu ministério voltando ao estado de Rondônia. Era um bairro bem modesto, não tinha energia. O meu microfone era um vidro de plástico com um fone de rádio que eu aprendi com aquele irmão
que o Senhor me usou para levantar ele na cadeira de roda, eu aprendi que se faz microfone também assim, quando você não tem. Então eu soldei um fiozinho aqui na saída do foninho de rádio, coloquei num vidro, encapei com uma meia, coloquei o plug e usava na caixa de som. Esse era o meu microfone. Foi quando esse rapaz aceitou Jesus como Salvador. Com esse microfone. É minha ovelha. Aí, tá vendo? Mas logo que eles aceitaram a Jesus, a gente se tornou, eu discipulava ele aos domingos pela manhã, né? Com o nosso manualzinho do discipulador. Aí eu falei para eles, ou nós viríamos para a Bolívia, ou viríamos para o Goiás. E eu passei a orar. E de repente, numa madrugada, ouvindo um louvor do Antônio Cirilo, existe um fogo no interior do meu amado. Ali Deus me deu a palavra rema e disse, não, você vai para o centro do Brasil. Ora, onde é o centro do Brasil? Eu sempre no meu coração considerei o Goiás. Vá para o centro do Brasil, porque eu vou te abençoar de tal maneira assim, assim. E foi, e me trouxe. Assim, aí eu conversei com a minha esposa, falei, bem, não é a Bolívia. A gente já estava planejando. Ele, mais a minha esposa e a esposa dele tocariam um restaurante em Cochabamba e eu iria fazer medicina e fundar a igreja lá na Bolívia. E de repente o Senhor deu a palavra que seria o Goiás. Então nós viemos para Goianira, por ser uma cidade pequena, onde o índice de usuário de drogas ainda é pequeno, esse assédio, por causa do meu filho adolescente, que agora já tem 21 anos, né? Então a gente escolheu Goianira por essa razão. E eles vieram depois, esse casal, e a minha esposa era funcionária de um porto fiscal. Mas quando a gente decidiu vir para o Goiás, o Senhor operou que ela conseguiu fazer um acerto, tudinho, e deu tudo certo, e a gente acabou vindo para o Goiás, né? Nós chegamos aqui no dia 10 de abril de 2017 e não começamos igreja. A gente fez apenas um mapeamento, né, de Goianira, estudamos a cultura e tal. Aí, em setembro daquele ano, de 2017, é que a gente iniciou a primeira célula na nossa casa. Mas você já tinha conhecido aqui em Goianira, amigos, não? Não. Chegou do zero não mesmo, do zero. praticamente. Goianira não. Goianira a gente nunca nem tinha vindo aqui, né? Não tinha conhecido nenhum. Mas um filho meu, o Darlison, ele esteve aqui em 2015. Então foi ele veio construir umas casas aqui, né? Ele é construtor e veio construir umas casas. Então foi ele que me disse, pai, olha, Goianira é um lugar pequeno, então o Michael vai conviver bem em Goianira, não vai ter os mesmos riscos de Goiânia. Eu tinha muito medo porque um amigo meu, pastor, acabou perdendo um filho em Goiânia por conta do assédio das drogas. Então eu vim para cá por essa razão. Esse foi o primeiro motivo que eu escolhi Goiânia para morar. Goianira, né? Agora o Goiás era o plano de Deus. Então podia ser Goiânia, Nápoles, desde que fosse aqui, próximo de Goiânia, né? Certo. Eu queria próximo de Goiânia. Que eu sentia a direção de Deus, do Espírito, para ser próximo de Goiânia. Então eu vim para Goianira. Mas, pastor Ítalo, eu creio assim, na direção mesmo do Senhor, porque no nosso coffee break, houve essa confirmação. Eu recebi uma palavra profética no coffee break, que realmente ele me trouxe para Goianira, né? Porque eu estava tendencioso, eles convivem comigo, sabe? Já mudar para Goiânia. Agora. Então eu queria mudar para Goiânia, inclusive levar uns casais comigo para Goiânia. E de repente, na segunda-feira, Deus me dá uma palavra através, né, da palavra profética, de uma palavra de conhecimento, que o Senhor me quer mesmo em Goianira, né? Goianira. Então nós nos redefinimos, conversei com nossos discípulos, o Senhor nos redefiniu ali naquela direção, e é Goianira. Goianira. Amém. Goianira. Quantos anos o senhor está aqui então agora? Eu estou com 4 anos, né? 4 anos. E que nós começamos a primeira célula, vai fazer ainda em setembro. Então está chegando, né? Está chegando agora, já setembro está bem aí. Faz 4 anos que nós iniciamos a primeira célula, né? O que o senhor fala para nós de Goianira? Terra Pastor boa. Ítalo, eu confesso para o senhor que eu estou vendo um novo tempo. A mensagem de recomeço, tempo novo, tempo de oportunidade, eu estou vivendo ela. Eu creio que esse é um tempo novo e Deus nos trouxe para Goianira. Primeiro, para nós sermos abençoados, através das amizades que nós construímos, através da CDAP,
Eu tenho sido poderosamente abençoado. Eu vinha conversando com ele no caminho sobre isso. Mas chegou o momento de nós sermos ejetados, aquela coisa que o avião tem de guerra, né? Ser ejetado para fora para um novo tempo. Então, para mim, Goianira, Deus preparou o solo de Goianira, digo solo do ponto de vista espiritual, para um tempo novo. Não todos, mas alguns pastores, a partir de agora, né, desse período que nós estamos vivendo novo, vão começar a sentir o novo de Deus e vão explodir em crescimento e em ação de avivamento, do ponto de vista da fé aplicada nas promessas de Deus, e vão ver isso literalmente nos seus ministérios. Novos batismos, novos dons, pessoas sendo curadas, né? Pessoas recebendo uma ideia nova de prosperidade, de multiplicação na sua igreja. E os pastores que se posicionarem, né, nesse contexto vão ver, porque Deus nos trouxe para cá, fez um alinhamento com alguns corações para viver esse tempo novo. Então, para mim, Goianira é uma terra fértil. Eu creio em algo aparentemente surreal. Eu creio que nós, de Goianira, ainda vamos ser uma inspiração de avivamento para muitas cidades brasileiras. Eu estou crendo poderosamente nisso. Amém. Glória a Deus. Eu acredito também, eu tenho essa convicção. Eu lembro que nossa comunidade, por muitos anos, a gente veio do Nova Esperança, né? Em Goiânia, pertinho, né? Nossa comunidade nasceu ali. E o senhor conhece a Chácara Shalom? Sim. Sim. Então, por muitas vezes, né, a gente passava aqui por dentro de Goianira sem ainda ter uma noção. É verdade, Um dia né? nós, isso aqui... Eu lembro que a gente passava só pelo ônibus, ficava, gente, que cidade que é essa aqui, né? A gente passava, saía de lá para ir para a chácara, falava, que cidade que é essa aqui? Eu nem imaginava que alguns anos depois, aqui seria a nossa base, né? Onde nós nos colocaríamos como igreja e seria a igreja da cidade aqui. É para você ver tanto que as coisas é interessante, né? De as coisas de Deus. E aí nós estamos aqui, amo essa cidade. Alguém tá me perguntando, tem vontade de voltar para Goiânia? Falei, não, só se for algo de Deus mesmo, mas eu amo Goianira, tenho aprendido a conviver aqui, a ver o chamado e o propósito de Deus, e sei que Deus tem um propósito para nós como igreja relevante aqui na cidade. Há um grande chamado, né, para se cumprir sobre nossas vidas. Mas mudando um pouco de assunto, eu queria perguntar ao senhor o que o senhor acha desse atual momento que nós estamos vivendo aí, essa pandemia, apesar que já vai para 2 anos, né? 2 anos. 2 anos? 2 anos. O que o senhor enxerga como pastor, como homem de Deus, essa situação que nós vivemos? Olha, pastor Ítalo, eu vejo, esse é um tempo de fato em que algumas pessoas têm sofrido, né, muitas perdas. Nós tivemos na nossa família uma experiência incrível com uma pessoa que a gente ama muito, ama ainda, mas está com o Senhor, que esteve na minha casa e por uma direção mesmo, assim, da graça de Deus na nossa vida, quando ela foi saindo, eu fui no vidro do carro, ela baixou o vidro do carro, eu falei, olha, eu te amo, eu quero que você faça uma excelente viagem, né, de retorno. Ele morava em Porto Velho, estado de Rondônia, era funcionário da Assembleia Legislativa lá há 35 anos, e eu me despedi com um beijo, dizendo que amava aquela pessoa, saudável, e ele chegou em Porto Velho, e com os 15 dias que ele chegou, ele contraiu o Covid, e o Senhor recolheu ele. Bom, o que eu vejo nisso? Esse é um tempo que Deus está, para mim, entrando em juízo com a humanidade, porque é global. Agora, esse juízo, ele tem os seus gomos, como um fruto, como uma laranja, que tem vários gomos. Ele tem seus gomos. E, de alguma forma, alguém que o Senhor quer recolher, que serve a Ele, Ele vai recolher, por alguma razão que não está no meu controle, não está no meu conhecimento. Isso é coisa de Deus, eu tenho que respeitar isso. E outra é o juízo, outro gomo desse fruto é o juízo com aqueles que não estão na casa de Deus, né? Deus entrou em juízo com eles. Agora tem um outro lado disso tudo. A igreja relevante, a igreja que está em ação, a igreja que Deus quer usar, a igreja que se posicionou. Na minha concepção, esse será o melhor tempo para a igreja multiplicar,
edificar as vidas e prosperar como igreja relevante. Eu não vejo isso como um momento difícil, ruim para a igreja. Não. Eu vejo que esse é o momento que Deus colocou um fruto com vários gomos, entrou em juízo com alguns da humanidade, recolhe quando ele quer alguns dos seus por alguma razão que não está na minha alçada para julgar isso, mas eu posso julgar o meu posicionamento e o momento para mim agora, para a igreja relevante, para nós que estamos agindo, que estamos em ação, porque não tem como se explicar, é o momento de Deus com a igreja, com a humanidade. Por exemplo, ele é testemunho, nós convivemos com uma pessoa com convite dentro da nossa casa, nós abraçamos essa pessoa, ele ali estava comigo, abraçamos várias vezes essa pessoa, tocamos nela várias vezes e não contraímos Covid. Nós somos bons? Não, é o momento de Deus. Agora, qual é o meu posicionamento? É atender o apelo do Espírito para esse momento. Então, quem atender o apelo do Espírito como igreja para esse momento, há sim uma grande bênção, tanto de multiplicação de almas, como de prosperidade mesmo, de crescimento financeiro para aqueles que se posicionarem. Eu sempre digo para eles que há uma colheita farta para a igreja nesse momento. Tanto uma colheita de almas como uma colheita de prosperidade financeira. É só nós ouvirmos o que o Espírito está nos dizendo, como a Bíblia diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então esse é o meu raio-x, né, que eu faço dessa pandemia, nesse momento. Aquela questão, né? Quando acontece algo assim, igual essa pandemia, né? Gera desespero no povo, né? E acaba que a pessoa, se ela não se controlar, ela não consegue ouvir a voz, né, do Espírito. Gera um desespero, e agora como é que vai ser? Né? E agora? Tá tudo fechado, né? E o povo tá adoecendo, tá morrendo, né? Então as pessoas começam a olhar mais nesse sentido assim, olhar problema, né? Mas esquece que existe um Deus que cuida de tudo, né? Eu acho que a importância da igreja também nesse momento, né? De levar abrir a visão, né? Igual o senhor fez aqui. Abrir a visão, entender que tudo está no controle de Deus, que é o momento dele, né? Então se a pessoa realmente ela parar, né? Para ouvir, né? Abrir seu coração, né? Entender que há um Deus que é maior do que isso tudo, as coisas vão fluir, né? Teve muitas pessoas aí nesse momento de pandemia aí que passaram pela pandemia como se não tivesse pandemia, né? Prosperando, crescendo, né? Então, assim, eu acho que nesse momento é o momento realmente a gente parar e ouvir, deixar o Espírito falar nas nossas vidas, né? Porque as coisas vão encaminhar. Pastor e amado irmão, eu não quero dizer com isso que você não deve tomar os cuidados necessários dentro daquilo que foi orientado como protocolo de segurança das autoridades da saúde. Por exemplo, usar a máscara, o álcool em gel. Agora, que isso também, que os acontecimentos, os fatos não te tragam, como igreja, o terror. Porque o diabo controla pela força e pelo medo. Nós somos guiados pelo Espírito e pelo amor. Então, assim, nós tivemos um chamado esse dia para orar por uma pessoa que estava muito mal com Covid. Inclusive, os médicos queriam entubar essa pessoa. E não de forma irresponsável. Nós estamos aqui no YouTube, muita gente vai ver isso. Mas o Espírito guiou a minha esposa para impor as mãos sobre ela. E a pastora colocou as mãos sobre ela. E quando ela tirou as mãos, que encerrou ali o período de oração, eu já peguei o álcool mesmo líquido, 90%, e joguei nas mãos dela, passei ali e tal, ela fez aquela higienização com álcool. Porque isso é o protocolo de segurança. Agora, o resultado de tudo isso, sabe o que foi? A irmã ser curada. Amém. Acabou as dores, acabou a febre, ela foi na nossa igreja dar o testemunho, foi lá no nosso templo. Então, assim, mas deve ser feito com responsabilidade. Agora, a igreja posicionada também não deve fazer disso um terror. Recuar, né? O coronavírus tem um nome, não tem? E o nome de Jesus é sobre todo o nome, então deve ser feito. Exaltar o nome de Jesus. Exatamente. Sobre até esse momento de pandemia, eu acredito que aquilo que foi falado na reunião de segunda-feira, né? Segunda, é um momento também que Deus está falando com a igreja para sair das quatro paredes. A gente hoje tem uma forma poderosa que é a internet, né? A gente poder ir para a mídia,
É um momento que a igreja, querendo ou não, ficou obrigada por um tempo, né? Sim. De ter culto online, né? Igreja que nunca fez, nunca nem pensou na vida, teve que criar um Instagram, teve que abrir uma página no YouTube e aí fazer uma transmissão. Isso, querendo ou não, é Deus também alargando os passos, mostrando, poxa, você pode ir para muito mais longe do que você pensa. Talvez a gente conversava, acho que foi na quarta-feira aqui no prédio aqui, na parte da manhã, estava eu, meu pai, o pastor Anderson, a gente até falava sobre isso. Mas, poxa, talvez a gente não vai ter uma grande igreja a nível de pessoas aqui físicas sentadas. Nós podemos ter um grande pessoas online nos assistindo, talvez em vários lugares no Brasil, nos ouvindo, mundo, né? No mundo, em qualquer lugar, te ouvindo, recebendo a tua palavra, sendo edificado. É claro que nada supera o corpo a corpo. Sim. Mas no momento como esse, né? Hoje pensa a sua palavra sendo levada para toda a nação. Poxa, Deus pode alavancar as fronteiras aí, né? A gente pode estar em todo lugar. E aquilo que foi falado, todo mundo sonhava em ter uma rádio, sonhava em ter um programa de TV. Você tem hoje, né? Nós temos, de graça, né? Isso é verdade. E é caríssimo, né? Se fosse caríssimo. olhar uma rádio, uma TV, é caríssimo. Hoje nós temos de graça. De graça. Apenas precisamos usar essa ferramenta que o Senhor está nos dando, nos abençoando, né? Verdade. O pastor Ítalo, irmão Taliton. Eu quero quebrar o protocolo aqui para mandar um beijo, né, para minha esposa, né, a pastora Leila está me ouvindo ali, vai nos ouvir, e para nossa comunidade, né, para a comunidade Nova Criatura, todos os nossos irmãos, né, e dizer que esse canal, ele vai continuar sendo um canal de bênção para muita gente. Amém. Né? E eu estou muito feliz, né, em estar participando desse momento. E quero voltar para o assunto da questão da pandemia. Pastor, veio alguma coisa? Envolveu toda a humanidade? Gente, Deus é Deus. Ele deu a nós novas estratégias. Sim. É o posicionamento, é a sensibilidade de ouvir o Espírito. Eu tenho certeza que qualquer pastor que está sensível ao Espírito, está posicionado, está tendo sucesso. Porque Deus não é um Deus perdedor. É um Deus vencedor. Isso é verdade. Então, qualquer pastor, qualquer igreja que está posicionada, meu irmão, está tendo sucesso. Deus não é um Deus perdedor. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus não é um Deus perdedor. Veio a pandemia, trouxe dificuldade. Deus não é um Deus perdedor. Essas dificuldades vão ser cada dia superadas, novas estratégias vão vir, nós estamos sensíveis a essas novas ideias e vamos continuar crescendo porque é o reino de Deus. Exatamente. Amém. A gente está nesse caminho, a gente não para e vamos se reinventando no Senhor. Isso. Vamos se reinventando no Senhor. E o mais lindo é saber que no final todas as coisas vão cooperar. Vão cooperar. Bem. Né? Então, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Verdade. Estou marcado, antes a gente está finalizando, mas como é que está a casa do senhor? O senhor falou da sua esposa, a pastora Leila, seu filho Maicon e o outro? Darlisson. Como é que eles estão? Todo mundo bem? Olha, eu quero aproveitar para mandar um beijo para os outros, né? Não ficar com ciúme. Darlisson, para Dalete, para Daniele. Os três estão no estado de Rondônia, né? Os três estão lá. São casados, né? E o Maicon, o caçula, está comigo. Olha, pastor Ítalo, a igreja principal hoje é a nossa casa. E eu fico agradecido muito ao Senhor, isso não tem nada a ver conosco, é favor de Deus. É os meus filhos me chamarem de pastor, né? É eles olharem para mim como pastor deles, né? Mesmo estando em outro ministério, cooperando, quando às vezes eles querem um conselho mais aprofundado ali, eles me ligam, pai, eu queria ouvir o senhor como pastor, como nosso pastor, nos orientar. Então isso é muito, muito lindo, é muito gratificante. E hoje a minha casa aqui em Goiânia se resume a minha família, eu, a pastora Leila e o Maicon, né? Mas nós temos uma convivência de graça, um ambiente de comunhão, né? Aquele ambiente de cumplicidade, né? De responsabilidade com os serviços que cada um de nós hoje temos na igreja. O Maicon hoje toca, né? Não só músico, mas um levita, ele canta também, ministra os louvores ali na nossa comunidade. E é um ambiente de comunhão, de cumplicidade, de adoração juntos, né? Eu sempre digo para os pais, você quer ver seu filho quebrantado, servindo, chorando na presença de Deus? Chore com ele na presença de Deus.
né? E até hoje nós temos uma regra na nossa casa. O meu filho não fecha a porta do quarto à noite. Por quê? Porque muitas das vezes eu ministro sobre ele. E às vezes ele está dormindo. Então, se a porta do quarto estiver fechada, eu tenho que acordar ele para ministrar sobre ele. Então, nós temos essa regra. Interessante que eu ensinei isso a ele na adolescência. E hoje ele é um rapaz de 20 anos, 21 anos, mas a porta do quarto à noite continua aberta. Permanece. É Deus que faz isso. Eu não pedi para continuar assim, né? Mas eu ministro sobre ele e isso é encantador, né? Você vê o que ficou, aquilo que Deus fez, né? E a nossa casa é esse ambiente, né? De comunhão, de cumplicidade, de adoração juntos. Nós, às vezes, separamos alguns momentos para chorarmos juntos, orar pela igreja juntos. E foram anos, o irmão Roberto é testemunha, que anos nós fizemos um devocional, só eu e ele, pela manhã, né? Nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento, só nós dois, porque eu queria que ele conhecesse a palavra dessa maneira, né? Então, nosso devocional era só nós dois, lendo o Novo Testamento todo, né? E valeu a pena, valeu a pena, viu? Eu quero pedir o senhor, então, a fazer até um corte nesse momento, só deixar uma palavra de ânimo para os irmãos que vai estar nos assistindo. Vou estar fazendo um corte e depois estar jogando nas redes sociais esse pedaço. O pessoal manter firme, permanecer firme, sabendo que o alvo é Cristo. O senhor tocou no assunto do medo, né? O senhor traz uma palavra de consciência ao coração dos irmãos que vai estar nos assistindo? Olha, pastor Ítalo, eu quero deixar a minha palavra a todos os nossos amados irmãos de qualquer comunidade que servindo ao Senhor, uma palavra que Jesus disse em Lucas, no capítulo 10, versículo 19. Lá em Lucas 10, 19, ele disse: eu vi Satanás descer do céu como um raio, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Na Bíblia corrigida, nada vos fará dano algum. Amém. Então essa é a palavra de Deus para a igreja, né? Não tenha medo, Deus está conosco, nada vos fará dano algum. A igreja tem essa autoridade de ministrar sobre a sua casa, o pai, a mãe, sobre a sua empresa, sobre a sua escola, sobre o ambiente onde ela está naquele momento. A igreja, ela leva a graça, leva o poder, ela tem isso. Então exercite isso, não tenha medo, avance, porque Deus é conosco. E eu quero finalizar com o que diz Romanos, no capítulo 16, versículo 20. Deve ser essa a nossa consciência. Em breve, Deus esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Essa é a palavra que nos consola, é com essa força que vamos adiante, é esse Deus que nós servimos, Ele está conosco. Aleluia. Amém. Thalita, Glória a suas Deus. considerações finais, Thalita. Amém. Foi um prazer, né? Estar com o senhor aqui, né? Obrigado. Eu fiquei mais prestando atenção, que a história dele é muito assim chamativa, né? De como começou, né? Tudo que aconteceu na vida do senhor foi edificante para minha vida. Acredito que para os irmãos também que vão assistir, né? Para todos nós, na verdade, né? Deus te abençoe e continue te abençoando, né? Que o senhor venha crescer cada dia mais, o seu ministério, né? Como pastor, né? A igreja que o senhor está pastoreando, né? E é isso aí. Amém. Nós ficamos muito felizes pela sua presença aqui, pastor. A honra é nossa, né? Amém, pastor. Amém. O irmão Roberto, Roberto. muito obrigado por estar conosco aqui, acompanhando os bastidores aí, a nossa gravação. Pastor Macalé, muito bom ter o senhor nessa manhã, para nós é um privilégio. A primeira vez não deu certo, mas hoje nós estamos aqui. Maravilha. Com testemunho do que aconteceu da última vez. Verdade. Né? Para nós é uma alegria. A gente até falou isso aqui off, né, antes de começar a gravar. Nós temos tantos pastores preciosos perto da gente, que tem testemunhos tão lindos, né? A gente às vezes fica com aquela coisa de olhar só lá fora e esquece de quantas coisas preciosas nós temos aqui do nosso lado. Testemunhos que nos edificam, né? A gente tem essa mentalidade, né? Tá falando de olhar para fora. A pessoa lá fora, fulano, tal, pastor. Poxa, nós vivemos isso aqui do nosso lado. Verdade. É apenas nós sentar e ouvir as histórias aqui dos irmãos. A gente aprende, cresce, amadurece, nos edifica. Pastor, muito obrigado por essa manhã. Amém. Por esse momento. Que Deus continue derramando graça e favor sobre a sua casa. Amém. Eu que agradeço, né? Foi extremamente honroso, né? Estar com vocês. Esse trabalho continue, né? Amém. E eu quero agradecer também, pastor Ítalo, essa disposição, não tem nada a ver com esse momento,
da CDAP, Amém. porque eu sou testemunho do quanto eu fui edificado nas visitas que vocês fizeram à minha casa quando eu estava convalescente, né? Esse companheirismo do irmão, às vezes nem dizer nada, mas colocar a mão no ombro e dizer eu estou aqui, é muito edificante. Então, obrigado por tudo, um abraço a todos e fiquem na paz. Amém. Deus abençoe a todos, queridos, fiquem com Deus. Até a próxima semana. Amém. Amém.